Fala galera, meu nome é Thales e vamos para mais um vídeo aqui, dessa vez resolvendo o exercício intervalo aqui do URI, que é o 10,35. O que é que esse exercício vai querer que a gente faça? Esse exercício vai dar um valor, pegar aqui um valor P, chamar de valor P, e ele quer que a gente descubra se esse valor está em um dos intervalos. Ele vai fornecer o intervalo 0,25, o intervalo 25,50, o intervalo 50, 75 e o intervalo 75, 100. E um detalhe é que em alguns momentos ele usa um colchete, em alguns momentos ele usa um parêntese. Primeira coisa para a gente conseguir entender como é que a gente vai resolver esse exercício é saber aqui a diferença entre esse colchete e esse parêntese. Quando a gente tem um colchete, a gente está dizendo que o intervalo é fechado, ou seja, o número está incluído no intervalo. Então, nesse primeiro exemplo, o zero está incluído. No segundo exemplo, o 25 não está incluído. Não está incluído. Então, o que é que significa? Que no primeiro exemplo, esse P é maior ou igual a zero. No caso aqui é o contrário, só. Vou pegar aqui menor ou igual a zero. E o P é menor ou igual a 25. No segundo exemplo, a gente está dizendo que o P em relação a 25 não é menor ou igual, é só, ou não é maior ou igual, é maior só, e menor ou igual a 50. Então, essa é a diferença da gente estar utilizando aqui o colchete para o parênteses. Como é que a gente vai resolver esse exercício? Tem algumas formas da gente resolver esse exercício. A mais simples é a gente sair perguntando. Perguntar se P está nesse intervalo, imprima o 0 até 25. Depois, a gente pergunta se o P está no outro intervalo e imprime a outra mensagem, assim por diante. Então, como é que a gente faz esse exercício? A gente basicamente faz isso que eu acabei de dizer. Então, aqui a gente tem nossa resposta. Como é que a gente fez? Na nossa resposta, a gente pegou e leu um ponto, transformando em float, e a gente fez exatamente aquele esquema. Perguntou se o ponto é, está no intervalo especificado. Lembrando que na maioria das linguagens, isso aqui que a gente fez não é permitido, então nunca você pode colocar um valor A menor do que X, menor do que B. Na grande maioria das linguagens, isso aqui não vai ser verdade. Você tem que fazer a divisão em duas perguntas. Se A é menor do que X e se X é menor do que B. Só que em Python, em específico, a gente pode fazer esse tipo de pergunta. Então, eu aproveitei isso para ficar mais simples da gente escrever. Então, nosso código se resume em perguntar, fazer as perguntas. É verdade que está no primeiro intervalo? Se sim, imprimo. Se não, vou perguntar no segundo. É verdade que está no segundo? Se sim, imprimo. Se não, vou perguntar no terceiro. Se sim, imprima. Se não, vou perguntar no quarto. Se sim, imprima. E se nada deu certo, a gente executa o último. Para você entender como funciona essa estrutura, você tem que ver aqui que a gente está utilizando a estrutura if é o if. Quando a gente utiliza essa estrutura em que o final termina com else, o que é que a gente tem? Que se uma das condições que a gente escreveu anteriormente for verdade, a gente não vai executar o else. E se nenhuma das condições anteriores forem verdades, então a gente testou tudo e deu falso, obrigatoriamente a gente vai estar executando o else. Então a gente só vai executar fora do intervalo se a gente testou todos os intervalos e não deu certo. Então, testando, a gente vê aqui o 56 está no intervalo correto. Vamos testar de novo algo que está fora do intervalo. Fora do intervalo, vamos mandar lá no online, copiar, colar. Também vindo aqui para ver o que é que vai acontecer. Ele está julgando. A gente resolveu esse exercício com a versãozinha e foi aceito. Então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Desejo para você uns bons estudos e até a próxima. E paz. Até mais.